todos, meu nome é Eduardo Lima, eu sou o atual coordenador do Grupo de Estudos Armínico Rede Miranda. Hoje estamos aqui inaugurando os nossos estúdios, gigantescos estúdios na Luciano Mendes, o nosso podcast presencial com a presença mais do que especial do Luciano Mendes. Luciano Mendes é paulistano, pai de 4 filhos, é espírita, compositor, cantor, cordelista, escritor, locutor, enfim. Vamos conversar com o Luciano Mendes. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Pod Espíritos. Tudo tranquilo, Eduardo. Só posso agradecer ao convite, ok? Muito bom estar aqui. Luciano, a gente te conhece há algum tempo, porém o público quer saber há quanto tempo você chegou em Fortaleza, você é paulistano, correto? Exatamente, eu nasci em São Paulo, sou de família... Metade da minha família é mineira, lá de Curvelo, que é ali da área próxima ali de onde Guimarães Rosa viveu, inclusive. Os Gerais, né, os verdadeiras Gerais. E a outra parte, que é a parte da minha mãe, é daqui do interior do Ceará, de Cruz. E os meus pais se conheceram em São Paulo e foi lá que eu nasci. E logo com 7 anos eu vim morar aqui em Fortaleza, que meu pai se aposentou e a gente veio morar aqui. Então são pelo menos uns 40 anos já. Eu já me considero cearense, na verdade, né? É uma mistura de várias etnias aí, vários estados brasileiros, Minas, Ceará, São Paulo. Mas eu já me considero mais cearense do que de outro lugar. Muito. Como é que você se tornou espírita, Luciano? O espiritismo chegou para mim de várias formas, né? Desde minha adolescência, que eu tenho uma certa apreensão sobre o que é Deus, o que somos nós, o que são as coisas, aquela busca, né, Eduardo, que a gente tem normalmente na nossa vida, principalmente nesse período das nossas vidas de adolescência, juventude. E naquele período eu conheci algumas pessoas que eram espíritas, mas parece que não era o momento de eu entrar ali, né, no movimento espírita como um todo. Mas eu frequentava, ia a algumas casas, até que algumas coisas aconteceram na vida da gente que meio que me empurraram para o caminho do espiritismo. Isso já faz uns 10 anos. Eu não sou de família espírita, apesar de depois eu descobrir que tinha uma tia minha que era espírita, que tinha um tio meu que é espírita, uma prima minha que é espírita. Então várias pessoas espíritas começaram a aparecer na minha família e depois também algumas pessoas se tornaram espíritas, se transformaram em espírita. Mas o meu caminho no espiritismo mesmo tem cerca de 10 anos e de uns 4 anos para cá eu venho me tornando mais ativo dentro do movimento espírita, dentro da arte espírita com o meu trabalho. E você é o atual coordenador da FEEC, de artes da FEEC, não é isso? Você também é coordenador de artes do Memorial Bezerra de Menezes, a gente vai conversar sobre isso. Luciano, a mesa aqui está cheia de coisas que você produziu, os cordéis ali, o livro Hiperhumano, capa bonita, viu? Livro Hiperhumanos, Terra Sábia. Hiperhumanos. Capa muito bonita. Luciano, a música, como é que ela entrou na tua vida? Porque na realidade tu toca violão, viola, ukulele, piano. Como é que a música entrou na tua vida? Bom, primeiro assim, eu toco mesmo, considero que eu toco mesmo violão, mas aí como músico a gente acaba tendo uma curiosidade, é como aquele jogador que quer jogar em várias posições, né, que quer jogar também no gol e tudo, e eu sempre me interessei por instrumentos. E aí tem violas, tem o ukulele, tem teclados, guitarras, bandolins, cavaquinho, né? Mas eu me considero mesmo violonista, né? Apesar de ter esse contato com outros instrumentos. A música, ela sempre fez parte da minha vida através da minha família, né? Lá em casa se escutava muita música. A minha infância foi nos anos 80. Os anos 80 é uma época muito musical, né? Um período muito musical. E lá em casa sempre teve muita música. E as artes, elas sempre estiveram na minha vida. A primeira arte que eu desenvolvi foi o desenho. Logo cedo, assim, eu já comecei a desenhar. Desenhava legal, assim, sabe? Eu achava até que eu ia me dedicar, na realidade, ao desenho. Eu gostava muito de fazer charge política, por incrível que pareça. Era muito novo nesse tempo, mas eu já
fazia chá de política, gostava muito da política, gostava de entrar em contato com a política, com as questões sociais e tudo. E eu achava realmente que eu ia seguir ali o mesmo caminho do Angeli, do Laerte, da Laerte, né? E do Glauco, aquele pessoal lá, Paulo Caruso, Chico Caruso, que foram assim meus ídolos daquele momento, assim, dos anos 80, início dos anos 90. Até que eu comecei a escrever também. Comecei a escrever algumas coisas, poemas, algumas letras de música, mesmo sem ter contato com instrumentos musicais. Até que eu peguei um violão velho que eu tinha lá em casa, que tinha passado por todos os irmãos e por todo mundo. Ninguém tinha aprendido a tocar ainda. E eu comecei a desenvolver ali, muito lentamente, obviamente. Mas como eu já tinha essa educação musical, por conta dos meus irmãos e tal, em casa, foi mais fácil para mim começar a tocar mais rapidamente, né? Com pouco tempo eu também já estava dando aula de música para crianças e adolescentes e foi tranquilo assim. E aos poucos também eu fui aprendendo como é que fazia para compor, né? Que é uma parte um pouco mais difícil, mas que foi um trabalho que a gente começou a fazer também nesse período. Então a arte ela sempre esteve fazendo parte da minha vida e a música principalmente. Tive muita influência dos Beatles, né? As primeiras músicas que eu toquei eram músicas dos Beatles. Ainda aqueles folhetinhos, não sei se você lembra, não sei se é da sua época, você que é mais novo, né? Mais novo. Exatamente. Naquele tempo a gente não tinha internet. E mesmo quando a internet chegou, a gente não tinha condição financeira para ter a internet em casa, né? Então eu comprava aqueles folhetinhos, ou conseguia com os amigos, e a gente ia aprendendo. E através dali a gente foi aprendendo música. Mas a arte, ela sempre fez parte da minha vida. Agora, você é muito inquieto no sentido de que é muita coisa que você produz. Eu me permito dizer coisas que eu gosto muito. Você é escritor, você escreve cordel, você escreve poesia. E com uma, como é que eu posso dizer? Não diria velocidade, mas com uma instantaneidade que acompanha os fatos do cotidiano. Então acontece uma coisa no Brasil, no mundo relevante, ou algo que é tradicional como o Dia dos Pais, a gente entra na tua rede social, tem ali uma poesia dedicada, uma música dedicada. Você já disse que quem te inspira, por exemplo, são os Beatles. Mas como é o teu processo de criação, Luciano? Você me parece um compositor, um poeta muito atento ao que acontece. Como é o teu processo de criação? Olha, Eduardo, é o seguinte, eu acredito que a gente tem que viver a vida intensamente. Esse viver a vida intensamente, ao contrário do que muita gente pensa, não é curtir as baladas, curtir as noitadas, beber, usar drogas. Na minha humilde opinião e pelas leituras que eu já fiz, depois que eu entrei dentro do Espiritismo, eu percebi que a gente não pode perder tempo. Então essa é a minha visão do mundo. Eu acho que eu perdi muito tempo na minha vida, que eu deveria estar compondo, que eu deveria estar criando, eu deveria estar fazendo coisas. Porque assim, muito do que a gente faz é pensando na gente mesmo, e no nosso próprio crescimento, né? E como eu acho que eu perdi muito tempo da minha vida com coisas desnecessárias, eu acredito que a gente tem que viver a vida intensamente, aproveitando cada momento. E esse aproveitar cada momento é a gente usar tudo aquilo que a gente tem em nome de um propósito. E o meu propósito é levar o bem para as pessoas, tentar ficar bem eu mesmo, frente a tantos absurdos que a gente vê na vida, e as depressões mesmo, as ansiedades, as coisas do mundo. Então a arte, ela meio que é uma forma de cura para mim e que eu levo para as pessoas. E desse modo, é desse modo que eu faço a minha vida, compondo, criando metas diárias de criação, de audição, de leitura. Sou um cara que eu leio muito, estou sempre lendo algum livro, estou sempre com um livro lendo, estou sempre escutando músicas, procurando músicas novas ou músicas antigas que eu não conheço, que com isso a gente vai criando um vocabulário para o nosso trabalho. Então é isso, assim, essa inquietude que já faz parte de mim desde criança, na realidade eu sempre tive isso, mas agora eu acho que eu consegui catalisar para a arte, que é exatamente o caminho que eu acredito que a gente tem que fazer na vida, que é a partir daí que a gente vai ter essa transformação. Bom, você falou em livros, a mesa hoje, eu acho que todos os nossos convidados, né, a mesa vai ficar aqui repleta de livros, mas quais são os teus autores prediletos?
Bom, são muitos, né? Por incrível que pareça, eu não tenho autores prediletos espíritas e nem músicos prediletos espíritas. Eu acho que, na realidade, como espírita, eu vejo tudo mas como... tu curte literatura, obviamente, a não espírita, é claro. Mas que tipo de... Vamos começar assim. Que tipo de literatura tu gosta? Terror, policial, enfim. Eu sempre gostei Os grandes clássicos, quem tu... Eu sempre gostei muito de realismo fantástico, né? E dentro do realismo fantástico a gente tem na América Latina o maior de todos, que é o Gabriel Garcia Marques. Então meu livro preferido é o 100 Anos de Solidão. E no Brasil eu curto muito, lógico, Machado de Assis também, mas para mim o preferido é o Guimarães Rosa, disparado. E eu acho que tem uma coisa aí de atavismo, né, de ancestralidade, porque meu pai, como eu disse, ele nasceu em Curvelo, que é uma cidade que o Guimarães Rosa se utiliza nas suas histórias. E mais Érico Veríssimo também. E lá fora o meu preferido, com certeza, é o Dostoiévski, né? Dostoiévski eu já li quase tudo, e para mim esse romance, no caso é um realismo, não é realismo fantástico, mas esse realismo e com pitadas de psicologia, e em que os personagens são muito profundos, esse tipo de literatura me atrai muito. Mas tem outros autores como James Joyce, Virginia Woolf, né? o J.D. Salinger, o William Faulkner, muitos autores. Eu gosto muito de muitos autores, mas muitos autores que trafegam nessa linha tênue que é entre a realidade e a irrealidade, né? E o fantástico. Então são muitos autores, mas eles todos assim, o que tem em comum é isso. E outra, eu gosto muito daqueles autores que modificam a própria língua, como por exemplo José Saramago, né? José Saramago tem um jeito especial de escrever, né? O Gabriel Garcia Marques tem um jeito especial de escrever, o Guimarães Rosa tem um jeito especial de escrever, ele cria palavras, né? Ele pega a língua do povo. E tem um outro autor que eu gosto muito, que são dois autores, são dois italianos, que é o Ítalo Calvino e Umberto Eco. São dois autores assim, Umberto Eco principalmente porque ele faz uma coisa que eu gostaria muito de fazer e eu quero um dia fazer, que é o romance histórico, que é pegar aquele período histórico, pesquisar sobre aquele período e depois escrever um romance em cima, né? Mas assim, eu vou humildemente nesse caminho. E meus autores são eles. Eu vou te sugerir um personagem, professor, viu? O nome dele é Eduardo, guarde bem. Depois eu vou te... Altas histórias aí nesse personagem. Luciano, e na doutrina espírita? Esse aqui é o grupo de estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Claro que você conhece o Hermínio Corrêa de Miranda, mas além dele, a doutrina, o que você gosta? Obviamente o Kardec, né? Porque se a gente não tiver o Kardec, a gente não tem nada. O Kardec foi que começou tudo, mas foi aquele cara que juntou o que estava meio bagunçado, colocou em ordem e deu para o mundo. Né? Ninguém apareceu depois dele que conseguiu fazer isso. Né? Obviamente o Hermínio tem uma coleção grande de livros, eu ainda estou lendo alguns, eu li Nossos Filhos São Espíritos, eu estou terminando esse livro, na verdade. Estamos com Nossos Filhos São Espíritos do Hermínio, um livro que, inclusive, ele saiu, né, dos círculos espíritas, né? É um livro que vende muito entre um público, né, não espírita, entre os pedagogos, os psicólogos, os psiquiatras. O que você poderia dizer sobre o Nossos Filhos São Espíritos do Hermínio? Exatamente. Esse aqui, se eu não me engano, é o meu... Não. O meu tá aqui, tá assinado pela Ana Maria Miranda. Você conheceu também, filha do homem. Filha dele. Inclusive, nesse livro fala do nascimento dela, da vinda dela ao mundo. A primeira coisa que ele fala é da vinda dela ao mundo. Lembra-lhe um morno. Exatamente. Eu tô terminando o livro, assim como os outros também. Eu pego pitados. O Hermínio Corrêa de Miranda, eu não peguei ainda um livro inteiro dele para ler, mas eu abro em alguns momentos, em algumas partes, né? O Nossos Filhos São Espíritos, como você falou, ele é um livro que, como eu sou tanto pedagogo, professor, como pai, né? Pai de quatro filhos, 3 filhos e uma filha, é de muita utilidade. A gente pesquisa em vários lugares como é que a gente consegue educar essas crianças, né? De que modo.
e nos nossos filhos são espíritos, ele nos dá um certo alento e uma certa compreensão, faz-nos compreender algumas coisas que nos pareciam muito complicadas, como alguns traumas que algumas crianças podem ter, algumas atitudes que algumas crianças podem ter, né? Que é um auxílio, porque na realidade não existe uma receita para a criação de filho, né? E nem para educar alunos. E esse livro é muito importante por isso. É a parte que mais é interessante aí, é a parte que ele fala que morrer é fácil, nascer é difícil. Nascer é que é o difícil. Para os espíritos, então, o nascimento é que é a parte mais traumatizante. O nascimento é que é a parte mais complicada da existência. A morte é tranquila. Por mais estranho que isso pareça, mas isso nos dá um grande alento, né? E outro detalhe importante desse livro também é que ele diz que através das regressões de memória de algumas pessoas, a gente consegue compreender que essas crianças, esses bebês, mesmo bebês novinhos, eles entendem tudo o que está se passando. Inclusive eles têm raciocínio sobre aquilo ali baseado no que foi as vivências anteriores deles. Depois isso vai diminuindo, ralentando, até que acontece o esquecimento, mas até certo, assim, bem no começo ainda, assim, 2 meses, 3 meses, as crianças, os bebês, eles têm uma compreensão de mundo. Eles só, por conta da fisiologia deles, não conseguem expressar isso. Mas tem histórias incríveis aí. Não vou falar muito porque vou dar spoiler, as pessoas vão acabar não querendo entrar em contato. Mas eu sugiro que se compre, que se pegue em algum centro espírita. Todo centro espírita tem alguns livros do Hermínio Corrêa de Miranda. Esse pode ser um bom começo, porque ele não é completamente espírita. Ele abrange outras estruturas da vida, que não necessariamente só o espiritismo. Então, assim, um espírita pode ler, claro, e vai ter uma boa compreensão, mas um não espírita também vai ler e vai ter uma ideia interessante. E aí vai fazer com que ele entre em contato com outros livros, como Diversidade dos Carismas, e tem o Autismo também, né, que é um livro do Hermínio também, que é bastante importante. Tem vários livros, Memória e o Tempo, mas também tem o Herculano Pires, gosto muito do Herculano Pires também. Grande Herculano. Um pouco mais intrincado a leitura dele, mas todos esses livros eles são muito importantes. Obviamente que o André Luiz, Emmanuel, né, através do Chico Xavier, Leon Denis, depois até a gente pode falar do livro do Leon Denis que ele fala sobre arte, né? Sim. Que tem muita gente que acha que não tem livros, não tem publicações sobre arte, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ainda na seção livros, todas essas suas influências, né? Guimarães Rosa, Allan Kardec, Hermínio Corrêa de Miranda, a literatura fantástica, mas o Hermínio com uma influência um pouco mais distante, né? Apesar que eu sei que você acabou de dizer que você gosta muito também, mas enfim, todas as suas influências, elas se materializaram em alguns livros, não é isso? Esse aqui, Hiper Humanos, Terra Sábia, é o último. Quantos livros tu escreveu, Luciano? Livros infantis, eu tenho 3 livros escritos, né? O Banho da Bicharada, Tibufo Torquato na Escola e Tibufo Torquato Heróis lá do Mato. Esses livros eles entraram em editais e são publicados pelo governo do estado do Ceará, numa coleção chamada Paique, Prosa e Poesia. Eles estão em todas as bibliotecas e em todas as escolas públicas do Ceará. Graças a Deus, assim, onde eu for, em qualquer interior, eu já fui em Viçosa, já fui em Iguatu, na própria Cruz, né, que é a terra da minha mãe, e as pessoas podem até não conhecer meu nome, porque eu também assim não me interesso em expor muito o meu nome, não. Mas se eu falar em Tibufo Torquato, em qualquer escola, eles vão estar sabendo quem são. Tibufo Torquato são parte de uma turminha que eu criei. Tibufo é um cururu, Torquato é um calango, que são animais que não são muito utilizados em histórias, né? Eu quis fazer tipo uma fábula, e esses animais eles vão para a escola, eles têm as vivências da escola todas. E logicamente que tem animais também que não querem ir para a escola, tem um ratinho lá que não quer ir para a escola e tal. Mas tudo assim, muito dentro do contexto infantil, né? Digamos assim, até os 8 anos, 7 anos. O Hiper-Humanos foi um livro que me veio depois do meu trabalho com crianças de 5º ano, em escola pública, que eu trabalho lá no Maracanaú, e também com as vivências dos meus filhos e com as minhas vivências também, né?
O TDAH também, de certo modo, ele faz parte da minha vida. A hiperatividade, né? Como você mesmo falou, fazendo mil coisas. E, inclusive, que analisei essa possível hiperatividade que eu tenho para a arte, né? Eu sempre estou fazendo alguma coisa. E o Hiperhumanos é exatamente isso. O Hiperhumanos é uma turminha, como outra qualquer, como, por exemplo, a turma que tem no Harry Potter, ou na Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Eu não estou inventando a roda. Agora, eu coloquei aí uma questão, acho que foi uma questão diferente, creio que sim, que são os personagens, eles todos têm TDAH, eles todos têm déficit de atenção e com hiperatividade ou sem. Então eu pensei, como é que poderia ser uma história, uma grande aventura, e é uma aventura de realismo fantástico, porque tem coisas aí que saem da realidade, né? O realismo fantástico é aquele que você meio que hesita sobre o que isso aqui é realidade ou não é, né? Não é mesmo muito como Harry Potter, que a gente já sabe que aquilo ali é uma vivência deles, né? O castelo, a escola e tudo. Eu queria muito fazer uma história que tivesse essa hesitação, assim, que o leitor lesse e dissesse: o que está acontecendo afinal aqui? Porque aí vai mexendo com a criatividade daquele autor, né? Quando eu comecei a ler, eu já gostei muito dos personagens, né? E tem em questão, os personagens, eu gosto quando eles me parecem bem reais. E os teus personagens, para mim, são muito reais, Luciano. E tem em questão que eu me identifiquei muito, que ele vive, a cabeça dele é meio nos anos 80, ele é um cara que ele escreve cartas, ele não gosta tanto de tecnologia. Qual foi a ideia? E aliás, o livro, ele é uma delícia, porque você começar a contar talvez 30, 40, 50 referências à década de 80, a música, a filmes. Aqui tem ET, o Extraterrestre, tem a Indiana Jones, aqui tem a Legião Urbana. Como é conseguir juntar tudo isso e pensar em um personagem que vive um pouco na década de 80 em pleno século XXI? Ainda tem essa questão da hiperatividade. Bom, aí são 3 personagens, preciso ser dito. Primeiro, tem o Ravel, ele é o que conta a história. O Ravel é um músico, é um compositor, todos eles são adolescentes, mas todos eles são artistas e hiperativos, ou com déficit de atenção. O Ravel, ele é um músico, e ele vive esses problemas todos e dificuldades da adolescência e tal. Tem a Maria, que é uma desenhista, e também tem as dificuldades todas de uma criança, e principalmente de uma menina. O Mateus, ele começou a ler, ele falou, pai, é Maria, você que é o autor. Maria, porque é uma Maria com acento, né? Todos esses personagens, eles tiveram alguma influência, foram influenciados por algum grande autor ou alguma figura, né? Ravel, obviamente, que todo mundo já conhece, que tem o Bolero de Ravel. Se não conhecem, vão atrás. O Bolero de Ravel é muito conhecido, mas tem gente que não lembra de quem é, né? Maria são todas as Marias que tiveram, né? Maria do Milton e tal, mas tem a Marie Curie, é esse meu francês aqui, gastei meu francês. Oui. Muito bem, gastei meu francês aqui todinho, de toda a minha vida. E tem o William, que é o personagem que você falou. O William, ele é meio que o centro intelectual dessa turma, né? O William realmente ele é muito ligado aos anos 80, e ele de fato ele é um personagem que eu criei com a ideia de ter alguém que não tivesse nenhum contato com as tecnologias digitais. Nada contra as tecnologias digitais, mas eu queria que tivesse alguém que não tivesse. Até porque é mais simples e mais fácil escrever desse jeito, com personagens que não fiquem o tempo todo no celular, entendeu? Cara, lendo, apareceu aí o nosso mascote, o Escriba. Cara, lendo dá uma nostalgia grande para mim, porque eu tenho um irmão mais velho, né? Um pouco mais novo que você já está quase um idoso, né? Muito obrigado. E ele me levava para os cantos, eu bem novo, então eu vivi muita coisa da década de 80 também por causa dele. E lendo esse teu livro aqui, foi uma delícia, Luciano. Claro, eu adorei a Maria, adorei, mas o William eu achei fantástico. O livro é hiper legal. Onde é que a gente pode adquirir? Como é que a gente pode fazer? Bom, tem 2 formas. Vocês podem ir no site da Amazon, e lá tem a versão digital dele.
Tá bem baratinho, deve estar menos de R$10, tá? É a versão digital. Hoje em dia a maioria das pessoas está lendo pelo Kindle, né? Ou pelas plataformas todas. Agora, se você quiser a versão física, você entra em contato comigo. Depois a gente vai deixar aí os contatos todos, né, Eduardo? E aí vocês podem entrar em contato comigo, porque aí ainda tem um autógrafozinho e eu posso até fazer uma música para tocar uma música dos anos 80, que é uma promoção que eu estava fazendo, que é o seguinte: a pessoa lê o livro, faz um release e eu gravo uma música especialmente, só que tem que ser uma música dos anos 80. Não pode ser uma música atual nem nada, você tem que pedir uma música dos anos 80. Já saiu o que? Tears for Fears, já saiu, que eu gosto muito, né? Aqueles grupos dos anos 80. Hoje à lá, tarde então... eu vi uma moça, não me recordo o canal agora, fez uma deliciosa resenha do teu livro no canal dela. Você dedicou uma música a ela. Exatamente, uma música do Bon Jovi, se não me engano. Até é interessante porque os anos 80 ele nunca me pegou muito assim. Eu sou um cara que eu sou, apesar da infância dos anos 80, minha influência maior é os anos 60 e início dos anos 70. Eu digo que é 65 a 75. Todo aquele período ali, a música daquele período, para mim, se tivesse só aquilo ali, não precisaria mais de nada, né? Mas eu quis fazer um livro que tivesse referências também a esse período, anos 60, anos 70, tanto é que eu falo um pouco dos Beatles também aí, mas que tivesse muita coisa dos anos 80, né? E ele é um livro que ele é parte de uma trilogia, Eduardo. Esse aqui foi o primeiro livro. Já você vai falar, porque vai sair outros livros aí mais pra frente. Na segunda parte da nossa conversa, porque agora você vai receber um telefonema. Telefonema, eu até estava vendo aqui falando dos anos 80, um telefone aqui, né? Esse telefone não está bloqueado não, né? Tá liberado, né? Você liberou mostra ele. O telefone por público, aí os nossos modernos estúdios. Pronto, eu achei que estava com aquele cadeadozinho que tem, né? O pessoal mais novo não sabe, mas esses telefones aqui, eles tinham um sistema de cancelamento, né? Que era, você tinha um cadeadozinho, mas eu estou vendo aqui que está tudo tranquilo. Vamos então, que era para ninguém. Opa! Vez. Amigo Luciano, Rapaz. Muitos artistas no nosso movimento espírita que dedicam-se à literatura, à pintura, à música e outras expressões artísticas vivem às voltas com sérios problemas materiais nos altos custos da criação de seus produtos, como tintas, papéis apropriados para determinados estilos de pintura, publicações literárias, gravação e divulgação de fonogramas, etc., etc. Como as federativas e suas coordenações de artes podem prestar apoio a esses artistas? Vamos lá, né? Responder essa questão aí importante, né? Vamos lá. Reconheceu a voz. Esse rapaz aí que tá falando aí, ele foi meu professor, né? Então não tem como não reconhecer, assim. Eu lembro dele como professor. As pessoas conhecem Tarcísio José de Lima como o músico, compositor e tal. Eu fui um daqueles que realmente fui aluno do Tarcísio em um semestre ali, num curso que a gente estava fazendo no conservatório. E é interessante que isso faz muito tempo, faz 20 anos, e eu não era espírita nesse tempo, tinha uma admiração pelos espíritas, tudo. E depois, anos depois, a gente veio se encontrar dentro do movimento espírita. Então é muito importante essa ligação aí. O Tarcísio é um grande mentor para todos nós, né? Vamos lá, vamos responder essa questão. É uma questão muito importante e eu vou tentar aqui fazer o melhor possível para conseguir respondê-la. A coordenação de artes, não são muitas pessoas, né? E existe uma problemática muito grande financeira em todas as associações, as instituições e as federações e as partes todas do movimento espírita. E eu acho que em todo o Brasil, porque eu tenho contato com muita gente por aí, pelo Brasil, e eu vejo também essa dificuldade financeira, né? Nós não somos uma instituição que tem fins lucrativos, então a gente não tá tendo essa busca por questões financeiras, né? Os nossos shows, as nossas apresentações, nossas palestras normalmente são voluntárias, elas não têm dinheiro envolvido. Porém, assim, como nós temos entrado agora dentro do movimento espírita e do movimento de arte espírita,
nós encontramos um caminho que é o caminho da unificação. A gente também está cuidando lá da coordenação do Memorial Bezerra de Menezes, e lá a gente faz muito assim, shows em que cada um traz uma parte, cada um traz uma coisa, cada um traz um som, um equipamento de som, um violão, um microfone. As pessoas se ajudam, né? Então através dessa ajuda mútua que a gente está fazendo, é que a gente está viabilizando os shows, as palestras e todas as coisas que se precisam para o movimento espírita. Dentro do contexto de materiais, a gente ainda não tem esse olhar dentro da Confederação de Artes, da Federação de Artes, sobre como a gente pode conseguir isso. Mas isso pode ser conversado através de lives, através de reuniões. A gente pode, posteriormente, dentro da própria federação e da própria coordenação de artes, a gente vai conversando entre os artistas e vendo as possibilidades que surgem. Viabilizar, né? Gravações, não são. Exatamente. A gente conhece gente que tem estúdios, né? A gente conhece gente que tem equipamento, podemos ter facilidades em compras de material também, devido a pessoas que a gente conhece. Dentro do espiritismo, como você pode mesmo atestar através de todas as coisas que foram feitas, inclusive lá fora, os seminários que foram feitos, os grandes shows que foram feitos lá em Minas, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, é tudo assim, é de forma voluntária, e para se conseguir isso é preciso ter uma verdadeira unificação, que a gente sempre fala em unificação e união, mas a gente está vendo que há uma dificuldade, há uma restrição que algumas pessoas colocam, alguns centros até colocam, para se unirem, né, para ter essa união com outros centros, mas a gente está tentando. Já estamos fazendo muitas lives aí, já fazemos muitas apresentações, a gente tem ido nas casas espíritas, conversado com os grupos, conversado com os presidentes, tirado coordenadores para cada casa espírita. Só que é um trabalho muito complicado porque nós somos poucos, né? Mas nós estávamos conversando antes, né, Luciano? E em breve, quando tiver algo mais concreto, aquela nossa ideia, a gente vai apresentar para o Tarcísio, obviamente não só para ele, mas todos os outros artistas, né? Então você, como à frente aí da coordenação de artes, você sabe que essas suas ideias você pode contar com a gente. Então, unificar, né? Unificar a palavra. Estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo. Tem mais duas questões. A primeira é, você vai fazendo, você faz tudo, me permita dizer, você faz tudo com muita qualidade. Eu sou um fã do seu trabalho, muito feliz realmente de você inaugurar aqui o nosso Pod Espíritos. E quando a gente se conheceu, tu lembra como é que a gente se conheceu, cara? Como foi do teu ponto de vista? Bem, era no começo da minha vivência espírita, né? E o que acontece é que eu estava buscando como fazer para levar à frente o meu trabalho dentro do espiritismo. E a internet estava meio no começo também, né? Porque hoje a gente tudo aconteceu muito rápido, né? Com a pandemia e tudo. Hoje a gente usa internet para tudo. Mas naquele tempo eu coloquei um anúncio na internet. Exatamente, teve um anúncio, aí a gente foi atrás, aí encontrou um grupo, né? Um grupo de pessoas, entendeu? E tu chegou logo com o teu violão, eu pedi para tu responder, mas do teu ponto de vista, mas já estou falando do meu, né? Mas continua. Exatamente, esse é o ponto de vista geral, né? Que a gente tem. Aconteceu tu chegou isso. Com o teu violão, ele chegou com o teu violão, cantou umas músicas inéditas, ele já tinha, se eu não me engano, você já tinha composto algumas músicas que eu gostei muito à época. E... Isso, eu tenho um trabalho musical, na verdade assim, eu sempre me vi não, a partir de um determinado momento, eu me vi como um músico e principalmente como um compositor. Eu sempre me apresento como um compositor e escritor. Eu acho que eu já tenho um trabalho como compositor e tudo. E é assim, eu tento... Na realidade, Eduardo, o que eu penso mesmo é que a pessoa que faz alguma coisa, seja ela o que for, pode ser culinária, pode ser um trabalho de transporte, pode ser a mediunidade, uma pessoa com mediunidade, ou eu que tenho
essa facilidade com a arte, nós que estamos dentro do Espiritismo, a gente tem que colocar isso à disposição do Espiritismo, da melhor maneira possível. Mas aí foi interessante, porque depois que tu cantou, a Daiane estava contigo. Você levou a Daiane, a tua companheira. Eu não sabia que ela cantava na época, ela também tem uma voz linda. E aí, cara, eu tava com um projeto, tava chamado 1 Minuto para Saber. Eu tava precisando de alguém, por quem é que pode ter uma voz bonita, que pode topar fazer. Tava pensando em uma pessoa, eu falei, para que acabei de conhecer o Luciano, pô, se ele conseguir com aquela voz fazer o projeto, te convidei, tu aceitou, você editou, e era uma ideia de áudios curtos, né, Luciano? Você lembra, áudios curtos, 2 minutos, 1 minuto e meio, áudios esclarecedores, né? E hoje, eu acho que nós já temos, tu faz ideia de quantos tu gravou comigo só desse projeto, cara? Não tenho a menor ideia de quantos foram, não. Eu acho que tá chegando perto de 30, viu? O que é mediunidade, enfim. Também, o que é EQM. Também gostava muito, sempre gostei muito da questão dos locutores, da voz, né? Da impostação da voz e tudo. Apesar de eu considerar que eu não tenho uma voz tão boa assim, mas a gente... porque a gente também... Na real, é tudo muito... E você que está nos ouvindo, às vezes a gente acha que não tem. Eu lembro, por exemplo, do Fred Mercury, né? Que tem falando assim, você não dá nada pelo cara, mas ele começa a cantar. E aí vem o talento e outras questões, né? Agora que eu dentro do Espiritismo eu entendo perfeitamente que nós somos um instrumento para que Deus chegue nas pessoas, né? Um instrumento. Então, da melhor maneira possível. E aí você foi generoso demais, porque a gente foi te convidando e você foi aceitando. A gente sabe da tua agenda apertada, a gente sabe que tu faz... Na época a gente já imaginava, mas você sempre fez 1001 coisas, né? E aí você foi topando e você acabou fazendo a locução muito elogiada também dos nossos documentários, né, Luciano? Do Grupo Hermínio. Então, você tá com a gente desde o começo, é um privilégio pra gente, essa é a realidade. Ter alguém com tanto talento e à disposição sempre que possível, é claro, à disposição da gente. Só posso agradecer por poder fazer. Meu amigo, última questão, eu vou ler aqui. Você andou compondo umas questões que eu considero, umas canções que eu considero muito especiais, Luciano. Você escreveu em uma canção chamada Primeiro Acorde, você escreveu o seguinte. O seu locutor, né? Mas eu quero que eu vou... Primeiro acorde para a vida, só então depois queira levantar. Primeiro acorde para o mundo, só então depois queira andar. A vida é um processo, onde um passo é dado de cada vez. Nenhum recomeço é de uma vez. Viva sem urgência, com a alma em paz. Nada tem fim. Muita paciência, é simples assim. Só depois de acordar, vá sair, se mostrar para a vida. Cada um tem seu momento para sorrir, para chorar, para amar, para andar, prosseguir. Há de vir seu instante para seguir, tem que primeiro acordar. Esse texto é uma linda canção, belíssima canção. Diante disso que você escreveu, Luciano, uma pergunta fácil. Luciano Mendes, o que é a vida? Pergunta bem simples, né? Essa. Eu acho que a vida é exatamente a experiência que a gente tem de evolução. E isso a gente aprende dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo e dentro dos textos de Kardec, e trazendo mais distante ainda, na vivência do Cristo, dos evangelhos. A vida, ela não tem segredo não. A vida é o propósito que a gente tem. A gente está aqui para alguma coisa e cada qual tem o seu propósito. Seja você o que for.
Você tem que encontrar aquilo que você tem que fazer. E eu vou lembrar de novo uma questão que eu falei lá no começo da entrevista. É viver intensamente. Viver intensamente não é você viver feito um louco, como se fosse a 1000 por hora. Viver intensamente é você viver com tudo que Deus deu para você. Descubra primeiro o que é que Deus deu para você. Primeiro parar um pouquinho, né? Nossa vida é tão corrida. Mesmo na minha vida sendo tão corrida, eu consigo ter tempo de parar e até conversar com Deus. Até de um modo bem informal. E aí? O que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que o Senhor tem para mim? E eu acho que eu descobri isso, conseguindo parar, depois de tantas dificuldades, tantos problemas, tantos distúrbios e tantas questões, né, da vida mesmo. Eu consegui parar e entender que nós estamos aqui com um propósito. Parece palavra de coaching, né? Palavra de livro de autoajuda, mas é uma grande verdade e é simples. A gente está aqui com um propósito, ponto. Encontre seu propósito e viva da melhor maneira possível. Viva de forma excelente esse propósito. E é assim que eu venho vivendo. Eu não sei se a minha música, se a minha poesia, se os meus cordéis, se as minhas ideias, minhas palestras, a minha ação como coordenador, se isso está sendo bem feito, se as pessoas estão recebendo da melhor maneira possível. Mas com certeza uma certeza que você pode ter é que eu estou fazendo o melhor que eu posso. E isso é que é a vida, Eduardo. A vida é isso, a gente fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem e não perder tempo. Bom, este foi o Pod Espíritos, tá? Luciano, muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Muita paciência, é simples assim. Só depois de acordar, vá sair, se mostrar pra vida. Cada um tem o seu momento pra sorrir, pra chorar, pra amar, pra andar, prosseguir. Há de vir seu instante pra seguir. Tem que primeiro acordar.